Nessa manhã, o verdadeiro Evangelho e a graça de Deus, e nós vamos examinar isso no sermão de Estevão. E para iniciar, eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus que nós encontramos no capítulo 7 de Atos, e nós vamos ler o versículo 58 até o final desse capítulo, e depois mais 3 versículos do capítulo 8. Então, de Atos 7, 58 até Atos 8:3, que é o texto que está aí projetado, e acompanhe comigo a leitura desse texto da Palavra de Deus. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua Palavra, ensina-nos agora, através da meditação nela, da meditação nos trechos que precederam os fatos que acabamos de ouvir, que levaram ao apedrejamento de Estevão. Ensina-nos através do sermão que ele pregou, ensina-nos o verdadeiro Evangelho e a graça de Deus, como a graça de Deus é demonstrada no verdadeiro Evangelho e ela transborda, atinge nossas vidas. Como essa graça é dada à Tua igreja, Senhor, para que nós vivamos testemunhando do Teu nome neste mundo tenebroso. Abençoa as nossas vidas, dá-nos agora concentração na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse tema, o verdadeiro Evangelho e a graça de Deus, eu creio que é um tema tão essencial porque nós vivemos numa era de múltiplas mensagens que empolgam multidões. Fala-se em dia hoje muito sobre Jesus, o tempo todo. No nome de Jesus se fazem tantas maravilhas ou supostas maravilhas. E parece-me cada vez mais pertinente nós fazermos e indagarmos o que é o verdadeiro Evangelho, fazermos essa pergunta. Porque nós temos necessidade do verdadeiro Evangelho sem o qual nós perecemos. Vivemos numa era onde se fala também não somente de Jesus, mas fala-se também muito sobre a graça de Deus. Mas o termo ele é utilizado com tanta imprecisão, ou às vezes com redefinições, porque fala-se do derramar da graça ou são apontados caminhos da graça de maneiras e formas que são diferentes daquelas que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, já ouvi alguns pregadores até famosos, falando em vídeos que são distribuídos, dizendo que a graça está presente em Jesus, mas ela não foi bem entendida pelos apóstolos, por Paulo. Uma pregação de uma graça, então, redefinida, que contrapõe Paulo a Jesus, como se existissem graças diferentes ou graças não entendidas nos ensinamentos das Escrituras.
Uma graça que ignora a soberania de Deus, a inspiração da palavra. Uma graça que se fala muito, que dilui o conceito de pecado, os efeitos mortais do pecado na vida das pessoas. Por isso eu acho que nunca foi tão pertinente nós entendermos o que é o verdadeiro evangelho e o que é a verdadeira graça de Deus. Constatar que o verdadeiro evangelho, ele é a manifestação da sua graça e ele tem que carrear na sua mensagem a graça de Deus e ser apresentado também pela perspectiva da graça de Deus. Então eu creio que nós exaltamos o nosso Deus quando nós procuramos compreender bem essas coisas. Falamos também muito às vezes das doutrinas da graça, porque a graça de Deus está manifesta em todas as doutrinas, em todos os ensinamentos, preceitos que nos são dados para nós aplicarmos em nossas vidas. E no capítulo 7 aqui do livro de Atos, nós vemos um trecho do capítulo 7 e o início do capítulo 8. Nesse capítulo 7 nós temos um sermão de Estevão. Palavra inspirada de Deus, às vezes até pouco lida. Como é um sermão longo e ninguém gosta de sermão longo, às vezes a gente está lendo o livro de Atos e a gente passa por cima do livro do sermão de Estevão, desse capítulo aqui. Estevão, ele era um diácono e ele pregou o verdadeiro evangelho. A graça de Deus está contida na mensagem aqui de Estevão. A graça de Deus é demonstrada também na vida, nas atitudes de Estevão, em tudo aquilo que ele passou aqui. Mesmo no meio da tribulação, mesmo atravessando problemas, nós vemos a graça de Deus sendo refletida na vida de Estevão. O que é que nós podemos aprender aqui nesse trecho? Mas uma pergunta inicial: como é que nós chegamos nessa situação aqui que nós lemos do versículo 58 do capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 3? Como é que nós chegamos numa situação de tanta confusão, Estevão sendo apedrejado, confusão, perseguição? O que terá acontecido aqui para levar a esse momento aqui de tanta tribulação para a vida de Estevão e para a vida daqueles que estavam rodeando, de tanta ira para que levassem eles a apedrejarem? E o que é que tudo isso tem a ver com a graça de Deus? Vamos dar uma olhada rapidamente aqui no contexto. Nós estamos aqui no meio, na narrativa de Atos, no meio desse crescimento saudável da igreja primitiva, a igreja neotestamentária lá em Jerusalém. Vejam pelo menos os números aqui. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, nós temos o relato de que 120 pessoas ali haviam se ajuntado. Depois nós temos 3.000 pessoas em Atos 2, 41. 3.000 pessoas relacionadas que se converteram e a igreja ia crescendo. Lá no capítulo 4, versículo 4, nós temos o relato de que 5.000 pessoas se haviam convertido. Então a pregação, a expansão da igreja, os milagres que eram realizados ali, solidificando aquela igreja neotestamentária, tudo isso irritava consideravelmente as autoridades. A gente pode ver aqui, se retroagirmos um pouquinho até o capítulo 4, nos versículos 5 a 7, que as autoridades estavam bem irritadas com Pedro aqui. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos, escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E então Pedro passa a falar a eles, cheio do Espírito Santo, no versículo 8, e tem-se uma pregação naquela ocasião da parte de Pedro ali. Mas as autoridades estavam irrequietas, irritadas.
No capítulo 6 de Atos, nós temos a eleição dos diáconos, versículos 1 a 7. E nós temos um registro interessante lá no capítulo 6, que é que o clero se convertia. Veja que coisa interessante. Os religiosos, aqueles líderes religiosos que ditavam as coisas da esfera religiosa, se convertia. E Estevão e Filipe, diáconos eleitos, são pregadores do verdadeiro evangelho. Filipe vai aparecer mais à frente no livro de Atos, e aqui nós temos essa ação de Estevão. E quem era esse Estevão? A Bíblia diz lá no capítulo 6, versículo 8, que Estevão era cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lá no versículo 10 do capítulo 6 diz que ele falava com sabedoria, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão estava incomodando tanto as autoridades que ele foi alvo de suborno. Subornaram pessoas para que levantassem intrigas e falsos testemunhos contra ele. Nós temos o registro disso em vários trechos aqui do capítulo 6, versículo 11 diz: subornaram homens, versículo 12, sublevaram ao povo, versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram e disseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. A acusação falsa é de que Estevão estava falando contra o templo e contra a lei, contra a religião de Israel. Ele é então levado ao sumo sacerdote. O registro disso está ainda no capítulo 6 até o início do capítulo 7, no versículo 1. E recebe a oportunidade de defesa. No capítulo 7, versículo 1, nós lemos: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Depois que essa turba ensandecida leva Estevão perante as autoridades religiosas para que ele fale o que é que está acontecendo, para que ele apresente a sua defesa perante aquela acusação que é levantada contra ele. E o que é que acontece? Estevão simplesmente prega. No capítulo 7, o que nós temos é a pregação de Estevão. Ele está ali para fazer a sua defesa, mas ele prega o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Isso aqui é o sermão de Estevão que nós temos a partir desse versículo 1 do capítulo 7. E aqui nesse sermão de Estevão tem alguns pontos que eu queria destacar para a nossa atenção, mostrando como a graça de Deus permeia esse sermão e deve permear também as nossas palavras, a nossa vida, a nossa mensagem. Primeira coisa que nós vemos aqui é que o verdadeiro evangelho, ele é gracioso na sua abordagem. Ele traz a graça de Deus já na sua abordagem. Vejam como é que Estevão trata os presentes aqui no versículo 2. Como é que ele introduz a mensagem que vai se seguir. Ele diz aqui no versículo 2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais. Varões, irmãos e pais. É uma abordagem graciosa para alguém que está sendo acusado, para alguém que está preso, para alguém que está prestes, na realidade, talvez a percepção naquele momento não estivesse tão clara de que ele encontraria a morte no final do seu sermão, mas ele está numa situação de dificuldade, de tribulação, mas ele é gracioso na sua abordagem. Varões, irmãos e pais. E eu vejo isso também na abordagem dos outros discípulos. Pedro, lá no capítulo 4, versículo 8,
ele diz assim, autoridades do povo, naquele trecho que nós rapidamente fizemos referência. Paulo, ainda em Atos, capítulo 13, versículo 26, diz assim, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Também numa situação de dificuldade, de acusação. Quando Paulo está no Sinédrio, no capítulo 23, versículo 1, ele diz assim, varões, irmãos. E ainda nesse capítulo 23, quando ele está ali interpelado e diz assim, como é que você fala assim ao sumo sacerdote? Ele diz, não é bem isso dessa forma que eu deveria falar, porque está escrito, não falas mal de uma autoridade do teu povo. Ele não haveria se apercebido, mas ele muda o tratamento para ter um tratamento respeitoso. E até quando ele é acusado em Atos capítulo 26 por Festo, ele de loucura, de estar fora de si, ele diz assim, não estou louco. E aí ele diz, ó excelentíssimo Festo. Alguém que o está acusando de loucura, mas ele o trata com todo respeito, com toda dignidade. E eu voltando aqui para Estevão, eu noto que ele poderia concentrar suas palavras na situação que ele estava vivendo. Ele podia reclamar do falso testemunho. Ele podia reclamar de que ele tinha liberdade de expressar suas opiniões. Ele podia reclamar das mentiras, da turba, da falta de segurança, das situações ali de dificuldade na qual ele havia sido colocado quando ele estava apenas procurando testemunhar de Cristo. Mas ele graciosamente, ele apenas conclama, ouvi. Varões, irmãos e pais, ouvi. O verdadeiro evangelho, as palavras da verdade que nós temos, elas têm que estar nesse contexto da graça de tal maneira que ele seja gracioso na sua abordagem. E é algo que nós temos que nos perguntar a nós mesmos. Nós temos sido graciosos no falar? Ou será que às vezes nós temos traços de arrogância, de autojustiça, de desprezo às vezes até? Não é raro nós encontrarmos traços de desprezo em nossas palavras, de irmãos para com irmãos ou com relação a descrentes, achando que há uma certa superioridade que tem que estar presente naquela palavra que nós estamos procurando testemunhar. Isso não é um bom testemunho na realidade, não é um testemunho que carrega graça. Como é que está a graça de Deus contida na sua abordagem, na sua mensagem? O verdadeiro evangelho é gracioso na sua abordagem. Uma segunda característica que nós encontramos aqui, na sequência do texto aqui de Atos, é que o verdadeiro evangelho da graça apresenta o Deus da glória. O Deus da glória, em toda a sua majestade, Ele está presente aqui e com todo o seu poder, mas com a sua graça também, Ele está presente nesse sermão de Estevão. E vejam como eu vou pular aqui para os versículos 48 e a 50, aqui já no final, para que nós possamos ver como é que Deus é apresentado e Ele permeia, esse conceito de Deus permeia todo o sermão. Diz assim, entretanto, Deus não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas. É o Deus Criador que está presente nas palavras de Estevão. É o Deus que não tem necessidade de nada, que criou todas as coisas porque Ele o quis, mas não porque tivesse necessidade de criá-las. É esse Deus da graça que é transcendente, Ele transcende a sua criação, Ele está elevado acima da sua criação, mas que ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele permeia e está presente na sua criação. Vejam nos versículos 2 e 3, voltando agora para o início, ele diz assim, o Deus da glória
glória, apareceu ao nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. O Deus da glória, esse Deus que é o Deus criador, esse Deus que é soberano, esse Deus que não precisa de nada, mas que criou para a sua glória. Esse Deus é um Deus que se comunica, que aparece, que habita entre nós. Jesus Cristo é Deus conosco, interage com a sua criação. Como ele fez no tempo de Abraão aqui, ele não somente aparece, mas fala, se comunica e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Deus se comunica conosco. Na sua graça, Ele condescende em se comunicar com as suas criaturas, em separar um povo para si, em comunicar as boas novas da salvação, em operacionalizar essa salvação. O Evangelho é isso. Deus se comunica e nós comunicamos aos demais sobre Deus. Esse Deus que é imanente, é transcendente, é soberano e é criador, como nós lemos nesses versos aqui. Mas vemos também que Estevão, depois de situar sobre quem ele vai falar e onde está o seu fundamento, que é nesse Deus da glória, e ao se dirigir respeitosamente assim a todos aqueles que ali estavam, mostrando que o verdadeiro evangelho é gracioso na abordagem, o verdadeiro evangelho, ele apresenta o Deus da glória e sua graça. O verdadeiro evangelho conta uma história. Essa é a terceira característica que nós vemos. Ele conta uma história. As boas novas de salvação se constituem exatamente nisso, numa história, uma história real, concreta, uma interatividade do Deus da glória com os homens, com as pessoas. O verdadeiro evangelho conta uma história. E isso daqui vai, obviamente, no texto mais longo aqui, desde o versículo 2 até o versículo 47, nós temos aqui o cerne do sermão de Estevão, e essa história que é contada é a história da graça de Deus. Veja, qual foi o sermão de Estevão? Foi contar uma história. É isso que ele faz, ele conta uma história com base em personagens. A primeira delas, nós já lemos aqui, é Abraão. Até o versículo 6, ele vai contando a história de Abraão. Nós já lemos até o versículo 3, o versículo 4 diz: então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, e dali com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, prometeu-lhe dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele o filho. E falou Deus assim que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. O que é que Estevão fala aqui ao amarrar esse relato na pessoa de Abraão? Ele está falando do comando de Deus: sai da terra onde ele estava, vem para uma terra prometida. Ele fala de promessas de Deus, então. Ele registra aqui, vejam, relembrando lá Gênesis capítulo 15, versículo 13, ele relembra aqui que naquela promessa de Deus estava contida também o momento ou os anos, os séculos de escravidão que eles teriam, 400 anos de escravidão, seriam escravizados e maltratados por 400 anos lá no Egito, como realmente aconteceu. E nós também temos aqui uma afirmação de julgamento contra a nação que os escravizaria, no versículo 7, e disse Deus: julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. A promessa de livramento daquela escravidão. Então Estevão está aqui contando uma história, mas ao mesmo tempo essa história não é uma história, um
uma crônica sem conexão de uma coisa com a outra. Não, são fatos aqui que mostram os atos de Deus ao longo da história, que retratam a graça de Deus, a benevolência de Deus, Deus chamando um povo para si, e através desses personagens que vão aflorando aqui no relato de Estevão, nós estamos vendo a graça de Deus. O verdadeiro evangelho conta uma história, a história da graça de Deus. E ele fala de Isaque no versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desse os 12 patriarcas. Isaque, Jacó são mencionados aqui na sequência. Isaque, a questão do pacto de Deus com o seu povo. A circuncisão, o símbolo desse pacto. Jacó, a raiz da qual emanariam as 12 tribos. E num texto aqui um pouco mais extenso, ele fala de José que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, aquele que foi rejeitado por seus irmãos, mas aquele que representou a salvação física do seu povo, aquele que reconciliou também com a sua família quando ele estava lá no poder do Egito. José é mencionado aqui do versículo 9 até o versículo 17, uma descrição mais extensa. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, a graça de Deus estava com José. Livrou de todas as suas aflições. Ele é um exemplo de como Deus da graça, o Deus da glória, nos livra das aflições. Vem a fome, está retratada no versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, em Canaã, grande tribulação. Nossos pais não tinham mantimento, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, isso é 75 pessoas, e Jacó desceu do Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. Foram transportados para Siquém, postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Da mesma maneira como havia sido profetizado, isso aconteceu, e é isso que Estevão está relatando aqui. E aí ele passa a falar de Moisés. Moisés, num outro texto também extenso, até o versículo 44, agora do versículo 18 a 44, ele vai contar a história de Moisés. Ele vai contar uma história de libertação, de condução, de idolatria, de castigo, e vai caracterizar Moisés, vai mostrar como Moisés é chamado de formoso aos olhos de Deus, poderoso em palavras, poderoso em obras, chefe, libertador, profeta, são todos termos que se direcionam a Moisés e que mostram também Moisés como libertador do cativeiro para a terra prometida. Também prefigurava o trabalho de Cristo na sua extensão mais ampla, que é a salvação nossa nessa peregrinação que nós temos aqui nessa terra. De Moisés, Estevão fala aqui no versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, por 3 meses foi mantido na casa do seu pai. Versículo 22 aqui, era poderoso em palavras e obras. Versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E nós vemos aqui como as coisas acontecem no dia a dia das nossas vidas. Diz o texto aqui, veio-lhe a ideia. Moisés teve uma ideia de que ele iria visitar e iria se colocar lá como grande protetor, e na realidade, ao assumir tempestivamente essa posição, não era o tempo de Deus ainda para que aquilo ocorresse, nem a maneira nem a forma de Deus, e nem nada disso estava se desenrolando fora do plano soberano de Deus.
Tudo o que ocorria era debaixo desse plano soberano de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Moisés estava ali andando passo a passo, veio-lhe a ideia e ele vai e tem esse incidente que nós conhecemos bem. Moisés cuidava que os irmãos entenderiam, mas eles não compreenderam. E o relato continua no versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam, procurou reconduzi-los à paz, mas, no versículo 27, o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? E relembram, né, o incidente: queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E Moisés, com medo, então foge. Versículo 29, torna-se peregrino na terra de Midian. Passa 40 anos, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. E então Moisés é chamado ali por Deus. Nós temos o relato da chamada de Deus a Moisés, aquele momento onde Moisés apresenta inúmeras desculpas para não realizar a tarefa que Deus tinha colocado em suas mãos. Mas Deus o compele a ser o libertador. Esse era o plano de Deus, essa era a tarefa de Moisés, essa seria a manifestação da graça de Deus na vida do povo. No versículo 35, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E Estevão mostra que aquela rejeição, ela nem sempre é permanente, que Deus, na sua graça, volta novamente com a palavra de libertação, resgata, restaura e leva o seu povo ao abrigo seguro, à terra prometida. E então, versículo 37, pulando aqui: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, para que não pare nenhuma dúvida de que tudo aquilo que estava acontecendo na história era parte do plano de Deus, e havia a intenção de colocar os olhos fixos naquele que seria o libertador na sua forma final, o libertador dos libertadores, o salvador maior, aquele que salvaria não apenas de situações momentâneas, transitórias, mas que salvaria o seu povo do seu pecado. Moisés é então relatado aqui em todas as suas ações como veículo da graça de Deus. E então chegamos a Josué. Josué, no versículo 45, nós lemos: o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele, até os dias de Davi. E eu não sei se o sermão de Estevão estava ficando longo demais, porque aqui ele passa a falar assim rapidamente, não é? Das personalidades e personagens bíblicas. Josué é tratado no versículo 45, Davi é tratado no versículo 46, Salomão é tratado no versículo 47, não é? Mas Josué retratando liderança e vitórias, manifestação da graça de Deus, liderança e vitórias. Davi, diz o texto aqui, que achou graça diante de Deus, no versículo 46. E Salomão foi quem edificou o templo, aquele templo que havia sido reconstruído aqui no tempo de Estevão, e que ele estava sendo acusado de falar contra o templo. Estevão aqui relembra toda essa história. O ponto aqui, meus irmãos, Estevão faz todo esse relato, um relato de coisas que por certo os seus ouvintes conheciam,
mas ele está mostrando a mão de Deus soberana ao longo da história. A mão de Deus que soberanamente também está regendo a sua vida, a minha vida, as vidas das coisas nesse mundo. Muitas vezes nós achamos que as coisas vão acontecendo aleatoriamente. Não, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o regente da história. E Estevão, tentando retratar aqui a graça de Deus, ele apresenta essa regência da história na vida do povo de Deus. O verdadeiro evangelho conta uma história. A história da graça de Deus. E sabe qual é a lição que nós tiramos também aqui? Que nós não precisamos inventar. Às vezes a gente acha que falar da graça de Deus é algo tão complicado. Às vezes nós achamos que nós temos que nos entrosar ou nos aprofundar em doutrinas que são difíceis de compreensão, quando na realidade nós temos um exemplo aqui. O que é que Estevão está fazendo? Está contando uma história. Não inventemos, vamos contar a história da redenção. Vamos contar os atos, os feitos de Deus. Será que você não tem uma história para contar? Uma história do que Deus tem feito na sua vida? Uma história daquilo que Deus tem feito na vida do seu povo? Muitas vezes encontro pessoas que chegam até mim e dizem: presbítero, eu não sei evangelizar. E a minha resposta não pode ser outra. Conte a história, conte a história, conte a história. Conte a história de como Deus vem agindo através da eternidade na sua vida. E como Ele continuará agindo até completar os seus propósitos. Deus, esse regente de toda a história, que intervém na história, que faz parte dela, onde Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, o único nome no qual há salvação, Deus conosco. Essa é a história que tem que ser contada. O verdadeiro evangelho conta, da graça de Deus, conta uma história. O próximo ponto que nós vemos aqui é que o verdadeiro evangelho é centrado em Cristo e em sua graça. E nós vemos isso aqui nessas interações de Estevão com aquele tribunal e com a multidão. No versículo 52, Jesus Cristo é aqui colocado como sendo o justo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Jesus Cristo é proclamado, é reconhecido aqui nas palavras de Estevão, e todos eles estavam ouvindo como sendo Salvador e Rei à destra de Deus. Versículos 55 e 56, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão experimenta e testemunha. Ele vê e ele fala. Versículo 59, nós vemos que Jesus Cristo é apresentado aqui como aquele que nos resgata, que ouve as nossas orações. Versículo 59 diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a grande pergunta para nós é: em que é que está centrada a nossa mensagem? Em que é que está centrado o nosso evangelho? Em quem estão fixados os nossos olhos? É na pessoa de Jesus, como estava aqui a pessoa de Estevão? Quem é central na nossa apresentação? O verdadeiro evangelho é centrado em Cristo e na sua graça. Mas nós pulamos aqui alguns versos que são cruciais, porque esse é o próximo ponto nosso. O verdadeiro evangelho apresenta a graça, mas também aponta o pecado. O verdadeiro evangelho apresenta a graça, mas ele não coloca panos quentes sobre a situação nossa, de ninguém.
ele aponta o pecado. Vejam, versículos 51 até 59, é isso que está acontecendo aqui. Como é que nós chegamos até essa situação? Pela exteriorização do pecado daquelas pessoas que se enfureciam contra o evangelho da graça que estava sendo pregado por aquele homem. O objetivo da pregação do evangelho é sempre o arrependimento. O evangelho que é diluído, que não aponta o pecado, ele não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que se diz ser portador da graça, mas tenta contornar o pecado ou formular algumas teorias ou proposições que abrigam comportamentos pecaminosos, esse é o evangelho do engano, não é o evangelho da graça. Estevão aqui, ele especifica claramente as transgressões. Vejam no versículo 51 e 52. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Irmãos, pensem na situação que estava sendo vivida por Estevão ali. Ele estava perante um tribunal, ele estava ali para apresentar a sua defesa, e na realidade ele apresenta aqui acusações contra aqueles que o estavam acusando, mas não são acusações levianas. O que Estevão está fazendo, simplesmente, ele está sendo realista e veraz. Ele não está contornando, ele está confrontando o pecado com a realidade ali, a realidade do pecado naquelas vidas. Homens de dura cerviz significa pescoço duro, a expressão idiomática que nós utilizaríamos nos nossos dias hoje, cabeça dura. Gente de cabeça dura, que não consegue, não deixa penetrar as verdades, que não está vendo o que está acontecendo, incircuncisos de coração, coração que está sendo abrigado pelo pacto, mas que não está fazendo parte do pacto de Deus, incircuncisos de ouvidos, ouvidos que não estão sintonizados para ouvir as palavras de graça que emanam não somente dos atos, dos feitos de Deus, mas de todos os profetas, mensageiros que repetidamente têm colocado essas ações de Deus ao longo da história. Resistência ao Espírito Santo, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais. E no versículo 52 eles chamam de violentos, ele chama de violentos, traidores e assassinos, porque aquela mesma multidão, esses mesmos julgadores haviam colocado Jesus Cristo à morte. Estevão, fazendo isso, ele aflora a insensibilidade das pessoas às coisas de Deus. Versículo 53 diz assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. A lei tinha estado sempre presente. Ministério de anjos, mensageiros, profetas, pregadores. Insensibilidade, afastamento da lei, em vez de se guardar a lei. Comportamentos que desagradavam a Deus e não aqueles que seguem os seus preceitos. Isso requer muita coragem, né? Apontar pecados. Isso requer coragem para nós também. Será que nós temos essa coragem de Estevão? Será que temos coragem de confrontar nossa própria vida e ver os pecados que nós estamos abrigando e relacioná-los mesmos perante o trono de graça, pedindo perdão a Deus por eles?
Será que nós contornamos muitas vezes aquilo que não pode ser contornado no nosso relacionamento, no dia a dia? Será que nós ignoramos aquilo que não pode ser ignorado? Ora, o proclamador do verdadeiro evangelho da graça, ele não contorna essas questões, porque ele sabe que é através do confronto com o pecado que a graça de Deus se manifesta, o perdão de Deus na pessoa de Cristo Jesus, a salvação pelos pecados cometidos contra um Deus santo e soberano. E é muito importante que o proclamador do verdadeiro evangelho da graça, ele contempla a rejeição como uma possibilidade muito real e até natural, porque todos pecaram, todos já estão destituídos da glória de Deus. Versículos 54 e 55, nós vemos aqui essa exteriorização dessa rejeição. Ouvindo eles isso, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Pensem na raiva de ouvir isso daí. Os dentes rangiam, as faces estavam ali desfiguradas, como nós temos lá a descrição lá de Caim, quando ele estava submerso no primeiro pecado, lá o semblante já demonstrava aquilo que estava no coração, a ira. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Deus, recebe o meu espírito. Refletindo as próprias palavras de Cristo, quando ele foi rejeitado pelos seus e crucificado na cruz. Mas isso nos traz a nossa última característica aqui. O verdadeiro evangelho é também gracioso até na rejeição. Até na rejeição. Se rilhavam os dentes contra Estevão, se apedrejavam a ele, qual foi a reação dele? Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Também retratando a mesma atitude que teve o nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Caminhando para uma conclusão, irmãos. Quando nós vemos aqui o relato de Estevão, o sermão de Estevão, um relato no qual a graça de Deus está presente. Ela está presente desde a abordagem, ela está presente no contar da história, ela está presente até no meio da rejeição. Quando nós analisamos aquilo que aconteceu, esses incidentes, por muitos ângulos, isso parece até uma história de derrota. Nós vemos que aqui aparece Saulo pela primeira vez, né? Lá no versículo 58, deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, segurando as vestes. Aquele que auxiliava na maldade do apedrejamento, que segurava as vestes para que não atrapalhasse o lançar de pedras contra Estevão.
aquele foi escolado na escola da maldade, né? Foi instruído na escola da maldade. Aqui no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os 7 apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia, da Samaria, né? E lá no versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pela casa, arrastando homens, mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo passa de ajudante a protagonista, a líder agora da perseguição. No meio de tudo isso, nós vemos alguns que foram tocados pela graça de Deus. No versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Aqui estavam os crentes, compungidos, chorando. Ou seja, Estevão deixa um legado, né? Uma missão cumprida, que a mensagem foi transmitida, atingiu a alguns aqui. E nós paramos a nossa leitura na perseguição. Mas vejam a graça de Deus manifesta no meio dessa tribulação, retratada aqui no versículo 4, que nós não chegamos a ler. Vamos ler juntos o versículo 4? Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Perseguição, tribulação, o horror de um apedrejamento. Alguns ali se animam para sepultar Estevão, prantear sobre ele, mas diz aqui que todos os 7 apóstolos foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Deus preserva o cerne da sua igreja ali na região central, mas os demais todos são dispersos. Mas o que acontece? Aqueles que foram dispersos iam pregando a palavra por toda a parte. Será que você crê mesmo na soberania de Deus? Que Ele opera todas as coisas derramando a sua graça com os melhores propósitos ao seu plano e para o nosso bem? Veja que na misericórdia de Deus, aquela perseguição, ela é tornada em bênção para muitos. E assim a igreja vai se expandindo. Nós somos parte dessa igreja, desse povo de Deus em expansão. Deus derrama a sua graça e opera todas as coisas para a realização do seu plano e para o nosso bem. O verdadeiro evangelho está indissoluvelmente ligado à graça de Deus. Graça é a vida do evangelho. O evangelho procede da graça de Deus, proclama a graça de Deus e permeia de graça a vida dos que o proclamam e o destino daqueles que o recebem. Estevão entendeu isso. Viveu e proclamou o verdadeiro evangelho e a graça de Deus. Entendemos nós? Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a maravilha da Tua graça. A graça que sustenta mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio da dor física, de um apedrejamento, como foi o caso de Estevão, Senhor, onde ele clama a Ti, cheio de graça, porque havia acabado de manifestar a Tua graça através da sua vida, através de sua mensagem, através de suas palavras. Senhor, como nós somos carentes dessa graça, como nós precisamos dela. Nós temos problemas que parecem tão sérios em nossas vidas. Eles são tão pequenos quando nós observamos as vidas dos Teus servos, que foram martirizados ao longo da história para que a Tua graça viesse a nos atingir. Dá-nos sensibilidade, Senhor, à Tua palavra, à Tua graça. Livra de nós sermos insensíveis,
pessoas de cabeça dura, de ouvidos tapados, que não querem ouvir a mensagem. Dá-nos a constatação da nossa pecaminosidade, da nossa dependência. E salva-nos, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus na cruz, que venceu a morte e nos dá essa vitória também a cada um de nós, aqueles que são chamados pelo Teu desígnio e propósito e que respondem esse chamado, Senhor, pela ação milagrosa do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.